e clientes, que tem proporcionado mais geração de emprego e renda. Que Deus continue nos abençoando para que possamos continuar contribuindo com o desenvolvimento de João Pessoa. Seja bem-vindo. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Começando mais um Revista Master. E o nosso Revista Master de hoje vai falar sobre cultura. Vamos falar sobre a língua portuguesa, mas vamos falar sobre os atropelos que acontecem no dia a dia da gente falando esse idioma que é muito difícil, não brinque não. Vamos conversar sobre a cultura na Paraíba, sobre a ACAL, a Associação Cajazeirense de Artes e Letras de Cajazeiras, que foi fundada, está a pleno vapor e vai longe essa academia, viu? E o entrevistado nosso é o professor Francelino Soares, professor de português, ele é aposentado da Universidade Federal da Paraíba, mas continua nos ajudando muito nas aulas especiais, tirando as dúvidas da gente, participando dos programas de rádio e televisão. E é um homem de uma cultura invejável. Eu vou explorá-lo muito no programa de hoje. Ele vai falar sobre os livros que estão sendo lançados, até porque ele está trabalhando muito com os livros que estão sendo lançados na Paraíba. Ele revisa, ele ajuda em tudo. Ele é uma grande figura. Ou ele está aqui. Tudo bom, professor? Gilson, a bondade sua, entendido? Eu fico de alma lavada quando converso com você. Muito obrigado. Mesmo porque nós nos afinamos muito sobre esse aspecto. Graças a Deus. Eu digo jornalístico, radiofônico e escritor agora. Aliás, você acadêmico. também é radialista, eu me esqueci de dizer, radialista também. Pois não é? bem, então minhas saudações iniciais Tá ao bom. telespectador. Começo já com um problema de português, porque eu vi muito, inclusive em ambientes elevados, Sim. eu saúdo. Eu saúdo, que Cuidado, coisa. por aí eu saúdo todos os presentes. Saúdo, eu saúdo. E para aproveitar, antes de falar nos livros aqui, que nós vamos ficar ali acolá com um problemazinho de português, para tirar as dúvidas, tira essa dúvida também. Tem gente que tem uma mania, rapaz, agora está todo mundo querendo dizer, por exemplo, isso aqui, porque eu separei aqui, professor, subsidiar, e os caras que têm a mania de dizer subsidiar. É engraçado. Eu nunca vi S com som dizer sem ser entre duas vogais. Exatamente. O S tem som de Z intervocálico, né? Uhum. O prefixo sub, terminou por B, e lá na frente. Subsidiar. O S não tem nada que ver Não com tem Z. subsídio, não. Subsídio, né? A gente ouve muita gente importante dizer subsídio. Subsídio. São algumas manias, Oh, entendido? aquilo Erro dói na minha gravíssimo. canela, professor. Olha, o bom português é como uma boa música. Quando sai do tom, dói no ouvido. Sei. Entendido? E me diga outra coisa. Há muitos anos atrás, há anos atrás, me diga aí. Veja bem, vamos disciplinar as coisas. Disciplinar. Porque 90% diz há 10 anos atrás. Não pode. A gente já bateu muito. O A é H aí no caso. É HA. Significa faz. Faz. Então, se você substituir o H por faz 10 anos atrás, não. É passado. Exatamente. Há 10 anos, Há 10 anos. tiro atrás. Ou tiro o H e fica 10 anos atrás. E- Ou seja, HA não casa com atrás não casa com HA. Pode pegar o atrás e jogar lá atrás. Não, não Exatamente. ficar nada... Ou use o HA ou use o atrás. 10 anos atrás ou há 10 anos atrás. Eu insisto muito isso quando estou presencial, mas o erro é constante. É, Muito constante. né? Bom, daqui a pouco tem outros testezinhos aqui. Eu vou fazer umas perguntas para o meu professor. Professor, ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras. Com muito orgulho. E da qual o senhor é acadêmico. Acadêmico e para felicidade minha, porque eu gosto muito da minha terra. Se fala João Pessoa, minha terra é João Pessoa e Cajazeiras. Aí vem aquela história de Petrolina. Eu gosto de João Pessoa, mas adoro Cajazeiras. Sei. Entendido? Eu pelo menos digo o seguinte, no meu currículo, eu digo, a natural de Campina Grande, e, como se diz, é adotado por Cajazeiras. Exatamente. Pois bem, então Cajazeiras é um berço de cultura. Uhum. E me dá um prazer enorme
ter saído secretário-geral desta academia e espalhar pela Paraíba e talvez pelo Nordeste a criação dessa academia. Falaram certa vez, Gilson, por que não academia sertaneja de artes e letras? Não, porque eu acho que o sertão merece muito mais. Pombal já tem, outras cidades periféricas criando suas academias. Acho que cada academia tem que ser a sua... E outra coisa, Cajazeiras, ela historicamente é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Centro e a de gente cultura. precisa, inclusive, dar continuidade a esse slogan que é, inclusive, verdadeiro. É um Verdadeiro. aforismo real. Eu cito um exemplo, um grande nome da vida brasileira, campinense, que inclusive lançou um jornal, o primeiro jornal de Campina Grande, Irineu Joffre. Ele saía de Pocinhos, que na época, no século XIX, era município de Campina Grande. Ele ia com o feitor da fazenda, num cavalo, atravessava as serras para estudar no ginásio lá de Cajazeiras. Pois Olha aí. era assim, no início era assim, entendeu? É berço de cultura. Berço de cultura. Pergunta, essa história de a cidade que ensinou a Paraíba a ler, vai um esclarecimento, é cultura. Tribuno, Alcides Carneiro. Alcides Carneiro. Pombalense, cunhou esse aforismo e pegou. Realmente, e é reconhecida. Cajazeira é reconhecida como terra da cultura. Aham. Entendido? Professor, esse livro aqui de Cajazeiras, esse da nossa ACAL, né? E da nossa porque eu sou integrante dela também. Companheiro, confrado nosso. Esse livro, ele vai ficar à disposição dos leitores nas livrarias futuramente? Olha, Gilson, a gente fez o lançamento em Cajazeiras e foi um sucesso. Dizia-se que em Cajazeiras iam 10, 20 gatos pingados a lançamento de livro. Nós conseguimos encher o Teatro Heracles quando lançamos o livro, entendido? E os acadêmicos levaram seus familiares e pessoas interessadas em cultura. Lançamos lá. A gente está preparando, eu junto com você, como confrade acadêmico, fazer um lançamento aqui festivo em João Pessoa. Só após isso é querer ir lá para as livrarias. Por enquanto, estão procurando. Vamos a Campina Grande também. Campina Grande, outras cidades. Por enquanto, estão procurando pessoalmente. Eu vou colocar meu celular aqui, se for possível, né? Para me procurar, porque ele só vai para as livrarias depois do lançamento oficial. Quem tiver interesse, estão me procurando muito. Então, ontem me procuraram 10 para Brasília. Lápis na mão, 9981 2526. Eu repito, 9981-2526. Quem tiver interesse no livro, eu estou cedendo por enquanto nós fazemos o lançamento oficial. Professor Francelino, eu quero parabenizá-lo pelo belo trabalho que o senhor fez com a professora Miriam Cavalcante, né, que é a esposa do nosso querido Paulo Andriola, não é? E na execução desse trabalho belíssimo, e que é uma homenagem a um dos mais ilustres cajazeirenses que eu conheço, José Cavalcante da Silva. Esse cidadão que parece um menino completou 90 anos. Eu estou sabendo, eu estive na festa, o senhor foi o homem que trabalhou esse livro juntamente com a Miriam. Eu tenho a honra de ter um artigo nesse trabalho também e parabenizá-lo, porque uma beleza esse livro ficou, hein? E uma homenagem justa. Exatamente. O Gilson, eu trouxe o livro aqui para apresentar, porque realmente eu mantenho muito o memorialismo. Sim. Eu gosto muito de reminiscências, como você gosta também, entendido? Aí, resultado, tem me pegado em Cajazeiras e aqui, exatamente para escrever essas coisas de um passado recente. Então, além do de Zé Cavalcante, eu já havia feito o de Zé Guimarães. Esse está esgotado, mas vamos fazer nova edição, a família vai fazer nova edição. Já havia lançado há uns 2 anos, um pouquinho mais, o de Romualdo Rolim. Sim, Romualdo Rolim. Então, estamos procurando muito para isso. Tem alguns... E esse aí? Na fila não, aqui é o de meu amigo doutor Sebastião Aires, 89 anos, poeta de mão cheia. Sim. Esse é um livro dele, mas eu estou também trabalhando do segundo livro dele. Sim. E, finalmente, esse do meu amigo, todo cajazeirense conhece, aqui em João Pessoa também de fez nome, João Bosco Braga, do famoso doutor Boinho. Nós estamos preparando a segunda edição das suas presepadas. Então, é um hobby que me agrada muito. Na sua aposentadoria, agora é o que você está querendo fazer. É minha distração. Fazendo livro, eu próprio escrevendo e, às vezes, ajudando os outros a fazer. Meu caro Francelino, eu quero até aproveitar para dizer uma coisa que eu esquecendo aqui. Esse livro do Zé Cavalcante, ele mandou fazer um número significativo. E o livro é de graça. Exatamente. Sobre isso, eu queria também tecer homenagem aqui para quem conhece bem, seja aqui ou seja pelo sertão, o João Claudino Fernandes, que é como um irmão de Zé Cavalcante. E, engraçado, me telefonou o João Claudino
para a gente fazer esse livro. Estava preocupado, que são 2 irmãos, 2 almas, entendidas, gêmeas. E ele me perguntou, professor, quantos livros para Zé Cavalcante você quer fazer? Eu digo, bom, ô João Claudino, nós vamos fazer 1000 livros, é suficiente. Ele olhou de lá, a gente sentiu pelo telefone. Ô Marcos, que é o operador dele, faz 4.000. Certo. Então mandou fazer Certo. 4.000 livros, É. nós estamos distribuindo gratuitamente. Repito o telefone, se tiver interesse em saber coisas a respeito deste homem fabuloso que se chama José Cavalcante da Silva, pode tocar para o 999812526, desde que você me demonstre interesse que vai ler e vai divulgar, você tem gratuitamente este livro. No lançamento desse Patronos e Patronesses da ACAL, esse livro aqui, que vamos fazer aí na livraria do Luiz, se Deus quiser, já conversei com o Luiz sobre isso, sobre a sua vontade de lançar o livro lá. Mesmo porque a colônia cajazeirense aqui é muito grande, é enorme, e espera a presença delas quando a gente divulgar. Nós vamos aproveitar e distribuir gratuitamente o livro do seu Zé. Não tenha dúvida. Tá bom? Eu vou deixar alguns livros lá para quem for visitar a livraria do Luiz receber de presente. E eu queria... A história é linda, né? Claro, eu queria aproveitar de pegar uma deixa, um gancho, talvez seja conveniente levar quando o da academia for negociado lá. Por quê? Porque para a academia, um livro de 600 páginas, R$30, não estou fazendo comercial, mas a gente eu quero anexar, compro da academia e vendo Zé Cavalcante, embora o Zé Cavalcante seja gratuito, não é venda casada não. E esse nosso também não é caro. Não, porque é mais para divulgar Cajazeiras nossa academia. Sim. Vamos falar sobre a língua portuguesa? Ok. Me diga uma coisa, me fale sobre mais que quantidade e mas. Realmente, olha, fonética e fonologicamente, o leitor, o espectador, o ouvinte, ele não distingue mas e mais. Eu não vou ter essa preocupação do mas e mais. Ora, basta no momento de escrever, você associar o mas, M-A-S, conjunção adversativa, com o porém. Eu estudo muito, porém não aprendo nada, mas não aprendo nada. Então, basta que se associa M-A-S, que é a conjunção, ao porém. E o mais para não sair o mais. Intensidade. Entendeu? Agora, falando disso realmente, como nós temos uma pronúncia, sobretudo nós nordestinos, não estou me humilhando, temos uma pronúncia péssima, vai ser difícil no oral a gente vocalizar mas e mais. Mas na escrita é imperdoável. Eu observei, conversava com o amigo ainda há pouco ali, antes de entrar no programa, que principalmente os nascidos no Rio de Janeiro, nascidos no Pará, em São Luís do Maranhão, em Pernambuco e na Bahia, eles chamam muito 18. Por quê, professor? É engraçado. Você me deixa, para não esquecer, você falou Pernambuco, eu me lembrei, antes de falar no 18, 18, etc., lembrar o negócio de Pernambuco, a história do trecho. Do trecho. E aí, o arroz. Engraçado, mas pegou muito em Pernambuco isso, pegou muito. Dizem as más línguas que é da tradição holandesa. Da dicção holandesa. Então, esse trecho é privativo de Pernambuco. Mas com relação ao 18, eu vou explicar uma coisa, Gilson, a você. Você estranhou que se diga muito 18, porque é da cultura lisboeta, de Portugal. O lisboeta, ele puxa muito... mas veja bem, você que trabalhou e trabalha em locução, em microfone muito tempo, veja bem uma coisa. A gente tem a liberdade, do E e do O. Vamos falar sobre o E que vale para o O. Quando você tem a letra E, segunda vogal, veja bem, ela só é obrigada a ser pronunciada aberta ou fechada. E ou E. E ou E, quando ela é sílaba tônica, sapé. Eu não posso modificar a pronúncia, sapé. Agora, quando se trata de uma átona, por exemplo, década, é um E, tem que ser aberto porque é tônico. Mas quando ele está numa vogal átona, ele pode ser pronunciado E, I ou E, sem temor. Da cultura local. Por exemplo, a mesma coisa com o O. O O só é O, aberto ou fechado, se for sílaba tônica. Agora, O, em qualquer sílaba. Por exemplo, você tem... Os meus alunos se invocavam muito. Na palavra colégio, a sílaba tônica é o E. Então, ele tem que ser E. Mas eu chamo colégio. Porque o primeiro O e o último O são átonos. E eu faço de propósito para dizer que pode. Por que aqui o último pode? O e o primeiro não pode. Então, o colégio. Agora, interessante. Eu tenho muito cuidado nisso. Aliás, eu sigo uma regra que é a regra nacional. Nós que somos apresentadores, nós temos um estilo nacional. A maneira como eu falo é a mesma do Bonner, é um estilo radiofônico e televisivo nacional.
Então, eu fujo muito do... Até porque eu não sou pernambucano. Eu tenho descendência pernambucana, mas não sou. E Sou quando paraibano. oficializa, fica horrível. Fica horrível. E nós temos companheiros que têm uma mania de chiar sem ter necessidade. Não é? Chiam. Mas deixa para lá e deixa a turma chiar. Inclusive, tem muitos pernambucanos hoje aqui na televisão. Aí tem umas colegas que não são pernambucanos e estão chiando. Eu acho que é a influência deles na redação. Quando você falou, Gilson, perdão da interromper, quando você falou, por exemplo, desse time, é porque isso foi criado em rádio. Em rádio. Então, estabeleceu-se no rádio um padrão nacional. Um padrão nacional, evidentemente. Né? Nós não temos chiado, o nosso E, geralmente. Exatamente. No rádio, por exemplo, povo de João Pessoa. Eu acho meio pernóstico, mas é uma cultura que se disseminou no Brasil. Eu comecei isso com 16 anos. Agora, nada de dizer povo de João Pessoa. Não há problema porque esse diátono. Entendido? Agora me diga uma coisa, professor. Tem gente que fica naquela dúvida. Alugam-se apartamentos ou aluga-se apartamento? É uma coincidência porque ainda ontem eu li. Veja bem, se você tem algum embasamento teórico, mínimo que seja, existe uma coisinha que se chama voz passiva. Se é um apartamento só, verbo no singular, aluga-se este apartamento. Se é mais de um, alugam-se apartamentos. Bom, isso é a chamada voz passiva sintética, o pronominal. Sim. O problema é o seguinte, que a doença pegou, e ontem eu vi no texto nobre, não decoro, se também se eu me lembrasse o nome eu não diria, com respeito ao escritor, mas foi de uma pessoa nobre dizer, tratam-se de problemas. É outro problema. Porque quando você tem a preposição, depois do verbo seguido do ser, você já não tem voz passiva. Você pode singularizar. Não pode, não deve. Deve singularizar. Deve singularizar. Determinado. Então, trata-se de um problema, trata-se... Agora, se os problemas tratam, aí está certo. Mas não é. Mas você jogou o ser, tanto faz, trata-se de um único problema, ou trata-se, no singular, de vários problemas, e não tratam-se. Então, me definir. Alugam-se apartamentos, mas trata-se de problemas. Que é uma coisa ativa. Trata-se de problemas. Tem mais aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Rapaz, nas redes sociais, coisas engraçadas. Eu estava lendo até para um amigo quando chegava aqui. Eu encontrei. Vocês não vão acreditar. Acabei de falar com o chefe que estava com depressão. Aí há uma certa ambiguidade, né, professor? Porque ninguém sabe que quem estava com depressão, se era o chefe ou a pessoa que estava dizendo. Exatamente isso aí. Sobretudo, hoje na linguagem televisiva, vamos trocar esse seu por dele. Telespectador. Ali havia um telespectador, então eu estava falando sobre o governador. Governador, com todo respeito. Então, Então, o seu problema, se jogou o seu problema, você não sabe se é o seu problema do governador ou o seu do telespectador. Então, o seu problema é do espectador, o problema dele. Então, esse problema seu, esse problema seu possessivo, ele tem ambiguidade de valores. Esse caso aqui, né? Esse caso aqui. Vocês, eu digo assim, vocês não vão acreditar. O que foi, fulano? Acabei de falar com o chefe que estava com depressão. Você ou ele? Exatamente. Que eu estava com depressão ou que ele estava. Exatamente. Né? É o mesmo tipo de ambiguidade que ocorre com o seu. Meu professor Francelino, meu acadêmico querido, qual a diferença entre um erro ortográfico e um erro gramatical? Que a turma confunde. A gramática nossa ela é baseada no latim. Nossa língua vem do latim, a língua mãe. Passou para Portugal, chegou no Brasil. Então, a gramática, antigamente, chamava-se gramática normativa. Porque a gramática, hoje gramática, depois foi expositiva, hoje gramática da língua portuguesa. Mas a gramática é uma norma, é como um código. Ele tem que ser seguido. Entendido? A ortografia é um capítulo desse código. Só que a ortografia ela não é fixa, ela é móvel. O que é objeto direto na gramática há 200 anos, continua sendo objeto direto hoje, talvez mude a nomenclatura. Agora, com relação à ortografia, ela é dinâmica, ela modifica, vez por outra você tem. Nós tivemos reforma ortográfica em 1926, em 46, em 57, e a recente, 2000 e pouco, 1992, que entrou lá em 2008. Então, veja bem, ortografia é um capítulo da gramática. Então, é o fato de você trocar letras, entendido? Você inverter as letras, e envolve também o problema de acentuação, mas a ortografia é um capítulo dentro da gramática. Nós estamos conversando com o professor Francelino Soares, acadêmico da ACAL, Academia de Artes e Letras e Cajazeiras, e nosso amigão. Professor, eu estava ouvindo a narração esportiva e estava uma briga danada do repórter de campo com
o narrador esportivo. O narrador dizia poças d'água, e enquanto que o outro dizia poças d'água. Ah, eu ouvi isso também. Olha, isso aí é o seguinte, é um negócio, a gente chama-se plural com metafonia. Sim. Veja bem o que acontece. É difícil você disciplinar. O que acontece é o seguinte, eu garanto ao telespectador, e a você diz que você conhece o assunto, Sim. é o seguinte, quando a palavra tem feminino aberto, Sim. necessariamente o plural é aberto. Uhum. Quando existe feminino fechado, o plural é fechado. Vamos ao caso. Você tem, por exemplo, porco. Porco é um som fechado. Como é o feminino de porco, Gilson? Porca. Uhum. É aberto. É. Portanto, o plural tem que ser aberto. Porcos. Então, a poça d'água. Mas veja bem, vamos chegar lá. Vamos chegar na poça. Mas quando, por exemplo, o reverso da medalha, como cachorro, cadela, que chamam já cachorra, o feminino seria fechado, então cachorros tem que ser fechado. Agora, no caso de poça d'água, é porque não existe, você tem o poço, você não tem feminino, então isso aí é critério cultural. Aí você tem que memorizar e ir ao dicionário para ver, mas são o poço d'água, os poços d'água. Os poços d'água. Os poços d'água, é o correto. E Agora, no caso, a poça d'água, as poças. Quando você fizer no plural é que vai abrir. as poças Não d'água. tem feminino. E o que eu via também um gramático falando que você podia usar as duas formas. Não, é insegurança. Aí é falta de cuidado, falta porque de na cuidado. verdade não. Porque Tem que definir, né? Porque o que acontece, Gilson, essas que não, para as quais não tem feminino, só memorizando e no dicionário. É quando você tem, por exemplo, fogo. Como fogo não tem feminino, o plural fogo criado, fogos. Mas por que isso não tem feminino? É porque quando não existe feminino, as duas formas são usadas. Mas você tem que acostumar com a forma culturalmente Então, correta. o narrador esportivo vai ter que dizer, a poça d'água está atrapalhando, a outra dizer, e as poças aqui estão exatamente, também. Exatamente. Então, seus narradores, pelo amor de Presta Deus, não me deixem aperreado em casa, não, que eu fico doente E quando... aprendam, e aprendam. Né? Aprendam, eu pelo vou amor falar de Deus. duas, já que você fala em locutor, Sim. vou falar duas que eu vi quando vinha para cá, Sim. que era esse defeito de dicção, de escrita, eu já corrigi há muito tempo numa entrevista de uma nossa com a irmã, que foi exatamente, escrevia-se muito por aí, Sei. entregas a domicílio. Sei. Botar mais uma crase que não podia nunca, Sim. porque domicílio é masculino. Sim. Mas a palavra domicílio do latim domus significa casa. Então você não entrega a casa, você entrega na casa. Na casa. Então entregas em domicílio. Em domicílio. Isso se corrigiu. Em Isso se corrigiu e a correção está sendo válida, ficou. Agora, duas que a gente ouve muito e vê por aí, e eu queria, se eu fizer isso hoje, eu estou fazendo um apostolado, já é um concerto, é proibido pisar na grama. Não se pisa na grama, você pisa a grama. É um objeto Não direto. pise a grama. Não pise a grama, não pise a grama. Por favor, não pisar a grama, porque é um objeto direto, e não pisar na grama, que seria um adjunto adverbial. Então, isso está por aí pelas praças públicas, algumas já consertaram, e o outro conserto é mais oral. Quando eu, Gil, você é cuidado. Quando eu cheguei em casa, não, eu cheguei a casa. E sem crase, porque não é a casa de nada. Quando eu cheguei a casa, as lâmpadas estavam todas acesas. Quando eu cheguei em casa, então quando eu cheguei em meu carro, em casa, não, você chegou no carro ou na casa? Não, eu cheguei no carro, mas não cheguei montado na casa, eu cheguei à casa. Isso é um erro muito que o verbo chegar. Professor, eu fiquei contrariado um dia desse, o cara chegou, queria comprar um negócio lá e desceu o rapaz do jardineiro. Eu quero 300 gramas. Digo, mas rapaz, 300 gramas você não vai conseguir pegar 300 E contar, não. E contar, exatamente. É Então, porque 300 gramas. É um fato curioso. Porque essa palavra grama, por exemplo, é a palavra que termina em MA, muitas delas, precisa muito cuidado, que terminam em MA são de origem grega. E os gregos em MA são masculinos. Eu quero 1 grama. Agora, a grama do mato, do capim, que é criação nacional, é feminino. Aliás, quando eu fazia difusora Rádio Cajazeiras, minha terra querida, eu instituí os concursos. É bom lembrar que o professor foi o da equipe fundadora da difusora Rádio Cajazeiras, a segunda do sertão. Exatamente. E passei para a segunda de Cajazeiras depois, que foi Alto Piranhas. Alto Piranhas. E eu não me lembro se no outro eu fazia um concursozinho no meu programa de 1 às 2 da tarde, para uns brindes, ganhar um CD, um long play, né? Que tem long play. Aí eu coloquei essa frase e ninguém entendeu. Eu quero 2 gramas de manteiga. Nunca que respondeu. Não, seria 2 gramas. 2 gramas. Porque quando se refere ao peso, é masculino porque vem do grego. Nada a ver com a grama capim. Pois é. Mas o que na língua portuguesa, o que tem mais lhe contrariado, por exemplo, nesses discursos de hoje dos políticos? Veja bem.
Os políticos cometem cada uma no tirando dia. o que eu não gosto muito, ô Gilson, como havia um candidato aqui em João Pessoa, é a empolgação política. Não, horrível, É horrível. dicção, horrível. Agora, com relação às falas, é com o meu S final. Engole o S Engole o desgraçado, S. né? Eu não vou dizer quem, não devo dizer, mas um discurso que houve lá, Sei. eu vou me preservar, o que se engoliu de S dá indigestão. Entendido? E no coloquial, este é importante, Gilson, é a mania que a gente tem, a dificuldade que você tem do este com T para o esse com 2 S's, que são situações diferentes, este e esse, depois eu posso explicar. Este é presente de você, ou momento atual, e esse passou, passado, futuro, etc. Um objeto a pequena distância. Agora, o que acontece é o seguinte, esse vício de trocar o T pelo S, ele incorporou-se no dia a dia, via, acho que o WhatsApp, essa coisa, em 2 S nos verbos. Vício, que eu disse, ouvisse, falasse. Não, isso é imperfeito, não existe. Falaste, ouviste, né? Professor, aí troca pelo 2 S. Visse isso, falasse isso. isso. É danado, a gente está num papo tão danado, aí e o tempo esse cara que está lá atrás, o Alisson, disse que está na hora de terminar. Deu sinal. Eu disse a você, para a gente conversar diante de um microfone, não é que eu gosto tanto de microfone, é saudade dos microfones, mas a gente conversaria 2, 3 horas sobre isso, tentando não cansar o ouvinte. Isso é importante. Olha, esse haverá papo, oportunidades e não haverão oportunidades. O verbo haver, haverá oportunidades e não haverão. Não haverão, né? Então a gente termina dando essa observação também. Haverá oportunidades. Professor, um abraço. Eu quero dizer da alegria de tê-lo recebido aqui. Sempre que quiser tentar divertir seu público, eu estou à sua disposição. Um abraço para todos. Divertir não, é organizar o português, a linguagem desse do dia a dia, pelo menos no dia a dia. Né? Professor, muito obrigado. Obrigado, hein, Gilson. Obrigado, amigo telespectador. Me deixa aqui com o professor, vou encerrar com ele aqui junto, né? Dizer ao telespectador que foi uma alegria muito grande estar em mais um programa Revista Master. E hoje com esse querido professor Francilino. Muito obrigado. Até o próximo programa, não é, professor? Até o próximo programa. Minha última fala é daqui dar um abraço em Abelardo, porque já é companheiro seu de banca por aqui, no outro programa, né? Vai fazer um programa diário aqui. Que ele vai fazer um programa diário aqui. E Abelardo não é só cronista social. Ele é um cultor de letras como você. Tá bom, é um amigo nosso. Um abraço. Muito obrigado, telespectador. Nosso abraço. Até o próximo programa. Tchau. Olá, e começando mais um Politicando aqui pela sua TV Master em João Pessoa, TV Master em Campina Grande, TV Master em Cajazeiras e também em breve aí teremos também TV Master na cidade de Patos. E como sempre o seu Politicando, começando com as notícias da política nacional.